Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para mais uma videoaula, mais um tutorial. Passar uma dica aqui para vocês e dar continuidade no curso de fonte chaveada, né? Na aula de hoje, quero falar para vocês desse circuitinho aqui. Deixa eu ver se está saindo legalzinho na câmera, né? Eu já usei esse esquema em aula anteriores, que é do Xbox, a fonte do Xbox. Então aqui vocês veem que tem um transistor, né? Aqui é o dreno dele, deixa eu dar como vocês podem ver, né? Gate, source e dreno. Aí se vocês acompanharem aí, vocês vão ver que no circuitinho aqui do primário, né? Temos o transformador, temos o primário e tem um circuitinho aqui responsável para cuidar desse garotão aqui, né? Uma dica que eu já posso passar para vocês bacana, que vai ajudar bastante, é o seguinte. Aqui é a fonte do Xbox, então temos o primário aqui, né? Daqui para cá primário e daqui para cá secundário. Então aqui temos o diodinho, o resistor e o capacitor. E o transistor aqui, certo? Vamos aqui para outra fonte. Já vamos... Vou deixar essa caneta assim, pode ser que eu precise dela. Vou mostrar aqui outra fonte também. Isso aqui é de um televisor, né? E como vocês podem ver aqui embaixo desse dissipador, vou virar a fonte. Temos também um MOSFET aqui, onde tem seu gate, source e dreno. E temos também o mesmo circuitinho, o resistor, o capacitor e o diodinho, tá? Em paralelo com o primário do transformador e com o MOSFET. Já na fonte do Xbox é a mesma coisa. Esse circuitinho sempre vai estar em paralelo. Primário, certo? Temos aqui o capacitor, o resistor e o diodinho e o MOSFET em paralelo com o primário. Aí qual é a função desse danadinho aqui? No esquema elétrico aqui, exemplificando do Xbox, deixa eu pôr uma base aqui para mim, mostrar para vocês. Temos o transistor. Aí no primário, vou circular aqui. Deixa eu ver se a caneta já pegou. Aqui no primário do transformador, temos aqui o diodinho, o resistor e o capacitor. Esse circuitinho aí, tá? Esse circuitinho, ele é responsável por amortecer a energia gerada pelo transformador aqui, né? Quando o transformador chaveia do primário para o secundário, no seu campo interno aqui, né? No seu núcleo, se armazena muita energia, né? E essa energia armazenada é sempre maior que a VDSS-on do MOSFET, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que esse MOSFET aqui tem a sua VDSS de 700 volts. A energia armazenada aqui é em torno de 800, 900, 600 e por aí vai, né? A energia que é descarregada aqui, ela é maior do que a VDSS do MOSFET, pelo menos 1,5 vezes maior, né? Então, se a VDSS é 700 volts, que esse MOSFET suporta, o que que vai acontecer? Se não tiver esse circuitinho aqui, que o nome dele é clamp, né? Circuito de clamp. Então, quando vocês vê no dia a dia de vocês, mencionar
esse tipo de circuito, vocês já sabem que o nome desse circuitinho aqui é clamp. Vou escrever aqui, ó. Deixa eu ver o vídeo aqui, tô dando para vocês ver. Bacana. Circuito de clamp, ok? Vou deixar aqui de lado. Então, qual é a função desse circuitinho? A função desse circuito de clamp é amortecer a energia gerada pelo nosso transformador. Porque se não existir esse circuitinho nas pontes chaveadas, tá? O que acontece? Essa energia gerada, ao ser descarregada, volta toda para o dreno do MOSFET. E se o dreno do MOSFET não suportar a energia gerada aqui, na hora do seu desligamento, ela vai ser descarregada no dreno, né? Porque no dreno, como a gente pode ver, no esquema elétrico, o primário, deixa eu ampliar, o primário do transformador vem para o dreno do MOSFET, como vocês podem ver aí na imagem, certo? Então, se não existisse esse circuitinho aqui, toda essa energia gerada por esse transformador, seja por esse nessa fonte, ou seja por esse transformador nessa fonte, estou mostrando aqui duas fontes, porque em videoaulas a gente mostra as fontes, só que aí no dia a dia de vocês, nunca é a fonte que você está procurando aquela dica. Então aqui estou desmistificando duas fontes, para vocês verem que o circuito não é idêntico, mas a funcionalidade é a mesma, independente do modelo da fonte. Então vamos aqui para a fonte desse televisor, temos o primário, né? E aqui temos o circuitinho de clamp e o nosso MOSFET. Esse circuito está em paralelo com o dreno desse MOSFET. Então, se não existisse esse circuitinho, isso iria acarretar na queima do MOSFET. Então, aí já vai a primeira dica, né? Suponhamos que você analisou a fonte chaveada e, ao analisar, encontrou o MOSFET danificado, o MOSFET em curto, queimado, etc. Você foi lá e trocou. Alimentou a fonte novamente. Aí, passaram-se uns 5 segundos do ligamento da fonte, né? Pumba, foi lá e queimou novamente. Isso ocasiona a queima do MOSFET. Então não vai adiantar, né, você ficar trocando o MOSFET se você não ajudar ele com a sua proteção, né, com o circuito de clamp. Esse circuito amortece a energia gerada aqui pelo transformador no seu primário, que na hora do seu desligamento, ela descarrega no dreno. E para que essa tensão maior que sua VDSS não venha ocasionar a queima, temos o circuito de clamp, onde está o seu resistor, capacitor e o diodinho, né? Se for olhar nessa fonte de videogame, a mesma coisa. Temos o primário e o clamp próximo aqui no circuito em paralelo com o dreno desse MOSFET, tá? Vamos ter aqui também o seu capacitor, seu resistor e o seu diodinho. Então isso é uma proteção. Então, se você tiver com problema de MOSFET queimando, efetuou a troca, queimou novamente, já para tudo, analisa esse circuito de clamp. Deixa eu tirar aqui. Já para tudo e analisa esse circuito de clamp, porque você vai ter problema. Se você não resolver esse problema, você vai viver trocando esse danadinho aqui e ele vai ficar queimando constantemente. Então, o problema desse MOSFET ficar queimando, você efetuou a troca, ele queimou, você efetuou a troca, ele queimou, cara, já não gasta mais dinheiro com compra de MOSFET.
Você vai comprar outro novamente, caso você não tenha estoque, mas já faz de imediato a troca desse circuitinho. Tem fontes que vai ter um resistor, tem fontes que vai ter dois, tem fontes que vai ter o diodo, o resistor e o capacitor, mas a funcionalidade de trabalho desse circuito é a mesma: amortecer toda a energia gerada pelo primário do transformador, para na hora do fechamento da chave desse MOSFET, a tensão gerada aqui não seja descarregada no dreno do MOSFET maior do que ele suporta. Aí vocês já devem ter ouvido falar, né? Porque quando troca o MOSFET, temos que colocar um igual, né? Com a sua VDSS igual ou superior. Por causa disso. Porque quando o projetista, o engenheiro projetista, faz o projeto daquela fonte, né? Ele coloca lá o seu MOSFET com a sua VDSS. E muitas das vezes aí na sua correria do dia a dia, a fonte queimou ali o MOSFET, você identificou o defeito, seja daqui ou daqui, né? Deixa eu colocar para cá para poder ver as duas, né? Seja do MOSFET, aqui eu tô apontando do dissipador, mas ele tá aqui embaixo, ó, tá? Que o dissipador tá soldado na placa, não dá para mim simplesmente tirar aqui. E aqui também. Então ele coloca lá no projeto um MOSFET compatível com o circuito. E na sua troca aí você vê que o transistor que você tem uma VDSS menor, porém funciona do mesmo jeito? Sim, vai funcionar. Só que a vida útil da fonte vai ser diminuída drasticamente. Então, na hora da troca desse MOSFET, você sempre coloca a primeira coisa que você tem que ver é a sua VDSS, se é compatível. Se você verificar ali a VDSS, 700 volts, 500 volts, aí você foi lá na sua sucatinha, você achou um MOSFET compatível, show de bola. Beleza, é só trocar. Né? Aí você não encontrou um MOSFET compatível, você encontrou um MOSFET com a VDSS menor, né? O que está na fonte lá é 500 volts e você encontrou um de 300 volts. Vai funcionar? Vai funcionar perfeitamente, mas com certeza essa fonte vai voltar no tempo de garantia, né? É certeza. Então, se você colocar um maior, vai funcionar, né? A VDSS é 500 volts. Aí você foi lá na sua sucatinha e encontrou um de 700 volts. Vai funcionar? Vai funcionar perfeitamente, né? E com certeza essa fonte não volta no tempo de garantia. Mas é sempre bom, né? E o correto é executar a troca, né? Dos chaveadores, sempre compatível com o circuito elétrico. Com o circuito elétrico eletrônico da fonte, porque ela foi projetada para aquilo, né? E quando a gente altera um componente, troca um componente por devido valor inferior ou superior, você já tem noção que você está colocando o circuito ali, né? Com um teor de risco, você está colocando o circuito eletrônico em risco, né? O que é para funcionar perfeitamente não vai mais funcionar ali perfeitamente, porque você colocou um componente ou superior ou inferior. Então é sempre bom mesmo, né, a gente trocar um pelo outro compatível. Tá legal? Então, quando o teor da aula é falar desse circuito de clamp, tá? Então agora vocês sabem que em paralelo com o dreno do primário, tá? Aqui a gente está falando do transformador para trás, né? Então aqui temos a fonte do videogame, estamos falando do transformador para trás. Então estamos falando do setor primário. O circuito de clamp, né, sempre vai estar ali no primário e sempre em paralelo com o dreno desse MOSFET chaveador, tá? Então temos aqui o circuitinho de clamp aqui próximo ao transformador do primário
para trás. Aqui é a entrada de alimentação dessa fonte, né? Passou aqui por seu circuito retificador, chegou aqui no primário. Temos o MOSFET chaveador, o circuitinho de clamp próximo aqui e o primário. Então, a energia armazenada aqui nesse transformador, no desligamento dessa chave, a energia é descarregada no circuito de clamp. Se o circuito de clamp não estiver funcionando perfeitamente, vai ocasionar com certeza a queima desse MOSFET. Tá ok? Então, alimentação, primário da fonte, chegou no primário do transformador. Do primário para trás, temos o clamp. Na fonte de videogame, temos a entrada, ok? Passou pela sua retificação, chegou no seu primário. Do primário para trás, temos o primário da fonte e automaticamente perto aqui do MOSFET, um circuitinho paralelo denominado clamp. O circuito de clamp sempre é composto pelos seguintes componentes: um diodo, um resistor e um capacitor, sempre em paralelo. Fontes mais sofisticadas, provavelmente vamos ter 2 a 3 resistores. No caso dessa de videogame, como a sua carga de trabalho é muito alta, né? Ela fornece uma carga de trabalho muito alta, temos 2 resistores. Aí você fala, mas professor, eu troquei o MOSFET e na troca do MOSFET coloquei a fonte na sua partida e queimou novamente. O que eu troco? Correto a se trocar, você vai obviamente trocar o MOSFET, mas antes de efetuar a troca dele, já troca o diodo. Deixa eu dar um zoom aqui. Bacana. Deixa eu verificar aqui, me achar, ok? Então, antes de trocar o MOSFET, você já vai trocar, tá? O diodo, os resistores e o capacitor. É a primeira coisa a se fazer para deixar o circuito de clamp 100% funcional. 100% protegendo, né? Deixa eu dar um zoom aqui novamente. 100% protegendo o dreno do nosso MOSFET. Para esse garotão aqui trabalhar com total segurança, tá bom? E toda a energia que aqui vai ser descarregada do primário, o clamp vai amortecer, não vai afetar o dreno do nosso MOSFET, ocasionando a sua queima e principalmente, né, o nosso PWM, porque esse MOSFET aqui é o que faz todo o trabalho aqui, o chaveamento dessa fonte, ok? Então, quando vocês encontrarem fonte chaveada ou um colega falar para você, cara, me dá uma ajuda, né? Preciso de uma força. Troquei o MOSFET queimou de novo. Troquei, queimou de novo. Já dá a dica pro colega. Cara, verifica o circuito de clamp, né? Composto por diodo, resistor e capacitor. Se você pegar aí qualquer fonte chaveada que você tem na sua sucatinha, né? Busca aí na internet o esquema elétrico dela e você vai ver que o que eu tô dizendo aqui vai ser praticamente parecido em todas as fontes chaveadas. É lógico que muda layout, muda componente, ou ele é maior ou ele é menor, ou ele é SMD, ou ele é PTH, né? Ah, professor, você falou PTH, o que é PTH? PTH são componentes que vazam a placa, né? São componentes que o lado dele entra no lado top da placa e o seu conector vai para o lado bottom. E SMD é componentes de superfície, né? Ele não vaza a placa. São componentes minúsculos, né? No caso aqui dessa fonte, ó, esse capacitor é um PTH, esse MOSFET é um PTH, essa ponte retificadora é um PTH. Como vocês podem ver, os terminais dela, né? Os terminais desse capacitor vazam aqui para o outro lado da placa, tá ok? Então, ele é sempre composto por esses componentes, o circuito de clamp: resistor, capacitor e diodo, seja ele SMD ou seja ele PTH. A função dele é amortecer
a energia gerada por esse campo magnético no transformador. Quando essa energia é descarregada no seu primário, ela vai direto para o dreno do MOSFET. Se esse dreno não tiver um circuito de clamp compatível e funcional, com certeza você vai viver trocando e não vai resolver o problema. Vai ocasionar a queima. Tá legal? Que Deus abençoe e obrigado por assistir essa aula e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.